Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler. É uma passagem bem conhecida, mas o Espírito Santo vai tirar grandes lições desta passagem para todos nós nessa noite. Vamos ler comigo todos juntos, do versículo 1 ao versículo 12, todos juntos. Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Glorificavam, celebravam o Senhor, porque nunca tinham visto um milagre como antes. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite. Repreendo todo ladrão da palavra, toda oposição à ministração da tua palavra nessa noite. Neutralizo em teu nome toda influência de qualquer tipo de espírito maligno contrário à ministração da tua palavra nessa noite. E somente o Espírito Santo tem liberdade para ministrar, nos ensinar, nos encorajar nesta noite. Abra, Senhor Deus, os portais eternos sobre esta casa. Abra os teus celeiros nessa noite e alimenta a tua igreja. Nos alimenta, Senhor, para que todos nós possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, renovados pelo poder da tua palavra. E que a tua palavra vá e que produza o efeito que te apraz nessa noite. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, queridos. Ontem nós tivemos um casamento aqui, abençoado, né? E olha que coincidência, 4 casamentos, né? Foram 4 casais, que coisa tremenda, olha que coisa profética. Quantos homens levaram o paralítico? 4. Olha que coincidência. Durante esses anos todos de Ministério de Gileade, já fizemos vários casamentos. O normal é fazer um casamento de um único casal, mas já fizemos casamento coletivo, já foi feito lá em Terra Vermelha, foi feito em Campo Grande, né? Até quantos casais mais ou menos nós já fizemos, mais ou menos? Você se recorda?
Mas foi mais de 4. Muito mais de 4. Agora, 4 foi agora. Olha que coisa tremenda. Cadê os nobres casados? Estão aí? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Vem cá, vem vocês aqui à frente aqui. Vamos honrar esses casais. Todos estão aí? Quê? Lua de mel? Então fica aí. Vocês estão em lua de mel. Olha, parabéns, Deus abençoe vocês. É uma grande alegria, tá? E glória a Deus por essa iniciativa de vocês. Receba um novo tempo de Deus na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão liberados para a lua de mel. De 85 anos? É? Que bênção! Glória a Deus! 85 anos. Esse nós temos que orar pela lua de mel dele. Mas querido, vocês estão rindo por quê? Abraão foi pai com 100 anos. Há um mistério em Gileade. Glória a Deus, que coisa tremenda, irmãos. Olha, eu falei para vocês que há uma grande alegria nessa casa, nessa noite. Eu entrei por essas portas, vocês estavam adorando o Senhor, né? Eu cantarei, né? Há uma alegria de Deus, é isso mesmo. Deus vai trazer uma grande alegria nos nossos corações. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, vamos lá, vamos na mensagem. É um texto muito conhecido, você já conhece esse texto, mas vamos tirar algumas lições desse texto para nós nessa noite, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Preste atenção, aqui conta a história de 4 homens cheios de fé. E esses homens cheios de fé foram movidos a ter atitudes que viram o sobrenatural de Deus. Olha que coisa tremenda. Aprendemos nessa passagem que para cada pessoa perdida há uma salvação. Para cada impossibilidade há um milagre. Para cada dificuldade há um jeito. Para cada doença há uma cura. Diga para você, irmão, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de possibilidades. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Só precisa você crer. Só precisa você crer. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito rica. Muito rica. Agora, o que eu observo que o ser humano ele tem dificuldade de ver o milagre de Deus, de ver o sobrenatural de Deus, porque o ser humano tem dificuldade de se aprofundar com Deus e de se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque ele fica preocupado com o que a multidão vai falar. Fica preocupado, né? Mas nós que somos apaixonados pelo Senhor, nós que caminhamos com Deus, temos o Deus como nosso Pai, temos Jesus como nosso Salvador, temos o Espírito Santo como aquele que é o nosso professor, aquele que nos ensina, aquele que nos encoraja, aquele que nos auxilia, né? Nós não estamos preocupados com o que o mundo vai dizer, com o que a multidão vai dizer sobre nós. Nós estamos mais interessados em saber o que Deus vai falar acerca de nós, né? E essa passagem é interessante que esses 4 homens cheios de fé, eles venceram essa barreira. Eles não estavam preocupados com o que as pessoas iriam falar, com o que as pessoas iriam dizer, né? Pela atitude, pela decisão que eles tomaram em levar esse paralítico ao encontro de Jesus. Essa é uma história muito rica. Jesus já tinha feito alguns milagres, né? E Jesus ele vai para Cafarnaum. Observa, vamos lá, Marcos capítulo 2, vamos ver o versículo 1, vamos ver todos juntos.
Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Soube-se que ele estava em casa. Diga para o seu irmão, aqui é a casa de Jesus. Aqui é a casa de Jesus. Jesus, quando ele saiu de Nazaré, ele montou sua base missionária em Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum era uma rota marítima. Todas a Síria, o Líbano, para chegar a Jerusalém, passava por Cafarnaum. Então, estrategicamente, Jesus montou sua base missionária em Cafarnaum. E ele ficou um tempo ali. E Cafarnaum experimentou um grande avivamento. Cafarnaum experimentou um grande mover de Deus. Um mover poderoso, algo tremendo. Eu tive a oportunidade de visitar Cafarnaum. Hoje está lá, as ruínas de Cafarnaum. E esse grande avivamento que teve em Cafarnaum, alcançou muitas vidas. E diz a palavra de Deus que Jesus estava em casa. E Jesus em casa, ele permitia que as pessoas chegassem até ele, e ali ele começava a ministrar, contar história, curava, enfim, ensinava. E justamente nesse dia, a casa de Jesus já não tinha mais espaço para ninguém. Estava lotada a casa de Jesus, e do lado de fora tinha uma multidão querendo entrar, e não podia entrar. Uma multidão do lado de fora. Observa, vamos ver, versículo 2. Verso 2, vamos lá. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Ele lhes anunciava o que? A palavra. Diga para o seu irmão, Jesus gosta da casa cheia. E uma multidão do lado de fora ainda, querendo entrar. Essa coisa que Jesus não gosta de casas cheias, não sei aonde. As pessoas veem isso na palavra de Deus. Mas Jesus gosta da casa cheia. Presença de Deus, mover de Deus, cura, libertação, transformação. E diz a palavra de Deus que a casa onde Jesus estava o quê? Cheia. E Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Um avivamento estava acontecendo em Cafarnaum. E a maior prova disso, que 4 homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, esses 4 homens vão ter 4 iniciativas que vai abalar esse contexto dessa história. Diante de um quadro que não tinha solução, porque eles foram levar um paralítico, diante de uma situação insolúvel, não tinha solução, um drama, um homem atrofiado em cima de uma cama, sem perspectiva de vida, com a sua alma atrofiada, com os sonhos atrofiados, com todos os projetos atrofiados ali na sua vida. Mas Deus vai usar 4 homens. 4 homens. E você vai observar aqui o que esses homens vão fazer, a iniciativa deles vai trazer uma riqueza para você nessa noite, porque essas iniciativas transformam vidas até hoje. Até hoje. E diz a palavra de Deus que esses homens vão usar o quê? 4 cordas para descer o paralítico. 4 cordas. Quantos casais casaram ontem aqui? 4. Esses homens vão usar 4 cordas, que foram um elemento que eles usaram para descer o paralítico. Nós vamos falar sobre essas 4 cordas. Primeira corda. Essa corda se chama iniciativa. Diga para o seu irmão, só tem um caminho para você vencer uma paralisia, o caos no casamento, o caos nas finanças, no ministério, enfermidade, seja qual for. O primeiro passo, a primeira corda que você precisa startar na sua vida, se chama iniciativa. Queridos, iniciativa
é a capacidade de quebrar a inércia e não tolerar o comodismo. Diga para o seu irmão: a maior tragédia diante do caos é você olhar para o caos, ficar de braços cruzados e não fazer nada. Essa é a maior tragédia. Acreditar nas oportunidades, enxergando as oportunidades. Querido, foi o que esses homens, eles fizeram. Eles tiveram iniciativa. Iniciativa. Olha, chegou o conhecimento deles, eu creio, não está registrado na Bíblia, chegou o conhecimento deles que era impossível deles entrarem com aquele paralítico na casa onde Jesus estava, porque a casa estava superlotada, ainda tinha uma multidão do lado de fora. Do lado de fora. Mas mesmo assim, esses homens, cheios de fé, movidos pela fé, eles tiveram o quê? Uma iniciativa. Vamos! E esses homens tomaram uma decisão e foram. Diga para o seu irmão: se estamos satisfeitos, claro que não precisamos fazer nada. Mas se não estamos, temos a possibilidade de alterar a nossa rota. Diga para o seu irmão: hoje você vai alterar a sua rota. E o primeiro passo é a iniciativa, é o start da fé. Diga para o seu irmão: o start da fé, a iniciativa. Você conhece a história de dois homens que olharam na mesma janela? Um olhou e viu lama, o outro olhou e viu as estrelas. Esses 4 homens, eles não foram paralisados pela multidão, pela dificuldade, pelas adversidades. Esses homens, através da fé, eles conseguiram ver o milagre, mas ainda eles sabiam que estavam diante de alguns riscos. Sabe, querido, a nossa vida é assim. Para que você possa ver o sobrenatural de Deus na sua vida, o milagre acontecer na sua vida, você tem que arriscar. E esses homens arriscaram. Esses homens arriscaram. Segunda corda. Não, mas nessa primeira corda, quem sai na frente sempre tem vantagem. Quem sai na frente sempre tem vantagem. Davi, quando estava diante do Golias, Davi não esperou o Golias atacá-lo. Diz a Bíblia que Davi atacou primeiro. Diga para o seu irmão: quem sai na frente sempre terá vantagem. Que você tenha iniciativa. Que você tenha iniciativa. A segunda corda. A segunda corda é a corda da ousadia. Vocês concordam comigo que esses homens tiveram ousadia? Tiveram ousadia? Porque esses homens, imagina só, eles passaram pela multidão, tiveram iniciativa, subiram no telhado. Imagina o perigo você subir no telhado. Subiram no telhado com o paralítico, 4 homens, com uma maca, com um paralítico, em cima de um telhado. Uma multidão despenca desse telhado, com certeza vai causar um acidente, tá? E Jesus ali ministrando, uma multidão de pessoas do lado de fora, querendo entrar, e esses homens lá em cima do telhado. Ousadia. Diga para o seu irmão: quem tem fé tem ousadia.
Quem tem fé vai romper os limites. Quem tem fé não tem medo das consequências. Quem tem fé, realmente, ele vai entrar na rota do sobrenatural. E esses 4 homens, movidos por fé, queridos, todas as pessoas que têm fé, têm uma grande dose de ousadia na vida delas. A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, ele antes de ser batizado no Espírito Santo, Jesus chamava ele de Barjonas, Simão. Sabe o que significa Barjona? Vacilão. Pedro era um vacilão, precipitado, cortou a orelha do soldado, né? Sempre se envolvia nas trapalhadas dele. Ele era um vacilão. Jesus falava: você é um vacilão, mas eu creio que um dia você será uma pedra. Pedro, você será Pedro, fragmento de rocha, uma pedrinha. E quando você for cheio do Espírito Santo, você será um homem cheio de ousadia. Então Jesus conseguiu ver Pedro lá na frente, e foi justamente o que aconteceu. Depois que Pedro foi batizado no Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, no cenáculo, diz a palavra de Deus que Pedro saiu do cenáculo com tanta ousadia. Pedro não tinha faculdade, não tinha teologia, não tinha nada. Pedro era pescador, ele era indulto, diz a palavra de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Pedro, cheio de ousadia, cheio de fé, o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas entregaram a vida para o Senhor Jesus. E logo depois, Pedro vai curar o coxo. Pedro e João curaram. Primeira cura da igreja primitiva. Uma perna cresceu na porta do templo. E ali houve maior alvoroço, aquela coisa toda. E diz a palavra de Deus que os religiosos, né, falavam assim: mas vem cá, nós matamos Jesus, mas tem aí os discípulos dele que estão fazendo os mesmos milagres. E chegou ao meu conhecimento que tem um tal de Pedro, que não tem faculdade, que não tem nada, não é rabino, não é nada, mas ele prega com tanta ousadia que ninguém consegue contestar. Diga para o seu irmão: você precisa de iniciativa, e você precisa da ousadia do Espírito de Deus na sua vida. A ousadia é muito importante para que você possa romper essa paralisia, essa crise que talvez você esteja vivendo em alguma área da sua vida. Segunda corda, queridos. Terceira corda. A corda da criatividade. Diga para você, irmão: todas as pessoas que são movidas por fé tem uma alta dose de criatividade na vida dela. Vocês concordam comigo que só uma pessoa cheia de fé, para ter uma criatividade, para subir no telhado, para descer a corda, remover aquelas coisas todas e descer ali diante de Jesus? Quem foi que falou isso para esses caras? Deus. Criatividade, inspiração. Olha, toda palavra é acompanhada de uma unção, e a unção que está sendo liberada nessa noite é a unção da iniciativa, é a unção da ousadia, é a unção da criatividade, querido, é a unção da criatividade, a inspiração. Você vai sair daqui inspirado nessa noite. Esses 4 homens, queridos, eles viram o sobrenatural de Deus. Eles estavam cheios de fé, eles tiveram iniciativa, ousadia e criatividade. Diz a palavra de Deus que Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, ele usou o quê? A vara para abrir o mar. Que vara vai abrir o mar? Mas foi a vara, tocou lá e Deus abriu o mar. Cheio de ousadia, o que? De
criatividade, ligado com Deus. Deus inspirou ele: meu filho, vai lá, toca no mar que eu vou abrir o mar. Diga para o seu irmão: Deus vai te dar unção da criatividade. Ele vai usar aquilo que está nas tuas mãos. E Deus vai curar. Deus vai abrir o mar. Deus vai entrar com providência lá no seu trabalho, na sua família, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, querido. Pode aplaudir o Senhor. Diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu, ele chegou onde estavam os profetas, e ali os profetas, eles fizeram uma sopa, e eles foram colher, né, um fruto, e nesse fruto veio uma erva, que era uma erva que, colocando numa sopa, era um veneno, e ali eles colocaram isso sem eles perceberem, e ali eles gritaram: homem de Deus, a sopa está envenenada. A sopa está envenenada. O que nós vamos fazer? Ué, o profeta Eliseu poderia falar: joga isso fora, vamos fazer outra sopa. Mas ele, cheio de Deus, inspirado por Deus, ele falou: não vamos jogar isso fora não. Traz aqui um pouco de farinha. Parece até que o profeta Eliseu era baiano. Tem algum baiano aqui? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 40. Vamos ver comigo todos juntos. Segunda Reis 4, 40. Acho que esse cara era... O nome dele eu acho que era Arnold. Vamos ler comigo todos juntos. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Versículo 41. Ele, porém, disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Diga para o seu irmão, a inspiração, a criatividade, com a fé, com a iniciativa, com a presença de Deus, Deus vai te usar para fazer atos proféticos no seu casamento, nas suas finanças, lá na sua casa, querido. E Deus vai fazer o milagre acontecer. Aleluia! Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus de milagre. Em uma outra situação, chamaram o profeta Eliseu, porque os filhos dos profetas estavam montando uma tenda na beira do Rio Jordão, e o cara com o machado meio atrapalhado foi dar uma machadada na árvore, puf, o machado caiu na água. O machado caiu na água. E aí chamaram o profeta Eliseu. Eliseu, oh meu Deus, me ajuda. Porque o machado era o quê? Emprestado. O machado era emprestado. E Eliseu, cheio de fé, cheio de iniciativa, ousado no Senhor, inspirado em Deus, ele falou: Senhor, eu vou fazer um ato profético aqui, o Senhor vai confirmar essa minha palavra, e o Senhor vai fazer um milagre, e esses profetas, todos eles irão glorificar o teu nome, porque tem ousadia na minha vida, tem iniciativa, tem inspiração na minha vida, tem inspiração. E diz a palavra de Deus, vamos ver comigo, 2 Reis capítulo 6, versículo 5, vamos ler todos juntos, 2 Reis 6, 5, vamos ler, todos juntos, toda a igreja.
Mas sucedeu que ao derrubar um deles, uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou dizendo: ah, meu senhor, ele era o quê? Emprestado. E machado era caro naquela época, tá? Era quase o preço de um carro hoje. De tão caro que era uma ferramenta naquela época. Versículo 6, vamos ler comigo todos juntos. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali, e fez o machado flutuar. Aleluia! Queridos, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, está associado à fé, à iniciativa, à ousadia e à inspiração em Deus. Em Deus. Quantos milagres o Senhor tem feito. Quando eu conheci o Arnold, você era naquela época muambeiro. Arnold era muambeiro. Toda vez que passava da fronteira do Paraguai para o Brasil, era uma prova na vida dele. E um belo dia, esse homem converteu, passou pelo encontro, não quero saber mais de muamba, Senhor, usa minhas mãos. Aí ele virou o quê? De muambeiro virou o quê? Empadeiro. Empadeiro. E está vivendo de empadeiro até hoje. E tem lançado as empadas ficaram famosas, né? E ele tem se alimentado, a sua casa prosperou, tem carro, tem casa. Sabe por quê? Porque ele estava inspirado em Deus. Inspirado no Senhor, queridos. Aleluia! Deixa Deus te inspirar nessa noite. Deixa Deus abrir sua mente. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma direção lá no seu trabalho, lá no seu emprego, no seu casamento, no seu ministério, e você verá o sobrenatural de Deus. Que coisa tremenda desses homens, coisa sobrenatural. A última corda, a corda da perseverança. Os caras tiveram que perseverar. Imagina vindo com um paralítico, até chegar no telhado foi um desafio. Imagina a turma que estava lá fora queria entrar. É muito mais fácil você entrar lá, arrumar um cantinho para ver Jesus, do que 4 pessoas entrando com uma maca. Imagina a multidão ali. Os caras tiveram com muito, por favor, deixa a gente entrar. A gente não vai entrar pela porta onde Jesus está, não. A gente vai subir no telhado, dá um jeitinho, sai. Vocês estão ficando doidos, vocês vão subir no telhado? Porque assim, não, nós vamos subir no telhado, nós temos uma direção de Deus, nós temos ousadia, Deus já nos deu uma inspiração para a gente subir no telhado. E eles foram vencendo e foram abrindo. Conseguiu, imagina subindo com aquele cara no telhado. 2 sobem primeiro, aí puxa a corda e amarra lá o paralítico. Aí o paralítico escorrega, eles pegam o paralítico, levantam o paralítico. Diga para você, irmão, fala assim, olha, o sol nasce para todos, mas a sombra não. Se você quer ter sombra, construa a tua barraca. Para construir uma barraca, tem que ser perseverante, tem que ser guerreiro, tem que ter fé, tem que ter foco, tem que ter ousadia. E esses 4 homens, eles tiveram iniciativa, startaram a fé. Iniciativa, ousadia. Ousadia, criatividade, inspiração e o que? Perseverança.
Diga para o seu irmão, a fé não focaliza o tamanho da dificuldade, mas a grandeza de Deus. Até os montes diante da fé eles obedecem. A tempestade diante da fé ela cessa. Até Lázaro, 4 dias depois de morto, fedendo, a fé foi ativada e aquele homem saiu do túmulo. Isso é fé, queridos. Poder de Deus, ousadia do Senhor. Isso é algo tremendo. Isso é algo poderoso. Para finalizar, nós vamos trazer aqui um irmão lá da Serra, que esse irmão ele foi no encontro de 2016. Ele estava tão feliz. Tem uma loja lá na Serra de conserto eletrônicos, tudo quanto que é tipo de televisor, de aparelhos eletrônicos, aquela coisa toda. Um cara abençoado. E o pastor Valério ligou para ele e falou assim: apóstolo, fulano de tal que foi para o encontro. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. O que foi? A loja dele pegou fogo. Queimou tudo, apóstolo. Ele perdeu tudo, apóstolo. Aí eu falei, como que ele está reagindo diante disso tudo? Ele falou, apóstolo, por incrível que pareça, ele está glorificando a Deus. Eu falei, esse é o caminho para Deus restituir ele rápido. Querido, se passou um ano e algum e logo depois que a loja dele pegou fogo, ele chegando com um carro da empresa, uma Fiorino, para poder pegar lá o que sobrou lá, roubaram a Fiorino do cara. Roubaram a Fiorino dele. E aí? Está firme, apóstolo, o homem está firme, vem para a igreja, glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor. E a gente nessa correria toda, né? Macaé, vem para cá, Belo Horizonte, não sei o que daqui. Eu até esqueci, porque quem cuida das ovelhas lá é o pastor Valério. Quinta-feira, estou lá pregando na igreja, eu vejo uma tela, né, de quase 50 polegadas do lado. Entrei nas salinhas, as salas todas com tela nova de televisor. Eu falei, vem cá, como é que vocês compraram isso aqui? Não, apóstolo, sabe aquele homem que a loja dele pegou fogo? Eu falei, sei, e aí? Apóstolo, logo depois que aconteceu isso, uma multinacional grande veio ao encontro desse homem e montou a loja dele, fez tudo novo. Esse homem prosperou tanto, já abriu mais uma filial e veio aqui e botou esses televisores tudo aqui na igreja, apóstolo. Ele vai vir aqui testemunhar. Eu falei, pastor Valério, traz as fotos, traz tudo, você vai pregar, traz ele aqui para edificar a fé do povo. Queridos, o que é mais difícil para Deus? Dar uma loja nova para esse homem ou fazer o paralítico andar? Não existe nada impossível para Deus. Bate o nome do seu irmão e fala, querido, é a iniciativa que Ele quer de você. Ousadia, inspiração e perseverança. Por isso que Ele te trouxe hoje aqui, porque você vai sair daqui nessa noite para mudar a sua história, o seu destino, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Perseverança. Você não pode parar, você tem que perseverar, você tem que ser constante. Tem uma máxima que diz assim: você tem que estudar para fazer a prova. Não, diga para você, irmão, você não tem que estudar para fazer a prova, mas você tem que estudar até passar.
Diga para você, irmão, assim é. Para você vencer essa adversidade que está diante de você, no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças, você tem que perseverar até romper, até alcançar a bênção. É através da perseverança, querido. Deus, Jesus, quando ele no meio da casa, ministrando a palavra, e diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 2, coloca lá o versículo 9 mais ou menos, vamos ver, Marcos 2, 7, não, volta lá 4, vamos ler, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrir o telhado, onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Imagina Jesus sentado ali pregando, contando as histórias, os milagres, as parábolas. Daqui a pouco Jesus começa a ouvir um barulho lá no telhado. Aí imagina, alguém deve ter falado, Jesus deve ser um gato aí em cima do telhado. Aí o outro, não, isso não é gato não, um barulho estranho, porque parece que tem vários pés aí pisando no telhado. Aí de repente abre uma frechazinha, aí entra um fecho de luz. E ele, quando Jesus começa olhando, aí puxa uma telhazinha. Aí Jesus olha ali em cima, vê os 4 caras lá em cima, tirando as telhinhas, tentando encaixar. Chega um pouquinho mais para cá, onde que Jesus está? Olha aí, e olhando, e eles com muito jeitinho, desce aquela maca, porque teve que ter jeito para descer a maca, né? Desceu a maca, e a maca desceu ali perto de Jesus. Jesus ficou admirado com aquilo. Diga para você, irmão, Jesus faz o sobrenatural, mas Ele quer que você venha exercer a fé. E diz a palavra de Deus que desceu, e Jesus, maravilhado com aquela cena toda, versículo 5, diz a palavra de Deus, Jesus vendo-lhes, olha aqui, está no plural, está vendo? Jesus vendo-lhes o quê? A fé, vendo-lhes a fé. Eu profetizo em nome de Jesus, que você vai ter uma fé para vencer essa luta, você vai ter uma fé para romper esse obstáculo que está diante de você. Talvez você tenha alguma área da sua vida que está paralisada, está atrofiada, a sua alma, a sua mente, seu casamento, seu ministério está atrofiado, e você, tomando iniciativa, inspirado por Deus, perseverando, Jesus vai olhar para você, e Jesus vai falar assim, vendo a fé da minha serva, e vendo a fé do meu servo, e vendo a fé desse casal, e vendo a fé desta família, o sobrenatural de Deus vai o quê? Acontecer. E Jesus vendo-lhes a fé, e no versículo 11, vamos ver todos juntos, versículo 11, e te digo, Jesus falou para o paralítico, te digo, levanta-te, e toma o teu leito, e vai para a tua casa. Aquele homem saiu de casa carregado, sem expectativa nenhuma, com o corpo paralisado, atrofiado, saiu de casa como um derrotado, retorna para casa como um vencedor, andando, glorificando, para viver uma nova história na vida dele. Você que se arrumou para vir para a igreja hoje, em alguma área da sua vida você está como esse paralítico, passando vergonha, desprezo, humilhação,
em qualquer área da sua vida. Mas eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que da mesma forma que esse homem saiu humilhado e derrotado da sua casa, se assim você saiu de casa, como esse homem voltou para casa honrado, feliz, para viver um novo tempo, assim será você. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Você vai retornar para sua casa debaixo de um decreto de vitória, debaixo de um decreto de esperança, um decreto de restituição, de dupla honra para a sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Você que está atrofiado em alguma área, Deus manda te dizer nessa noite: você não vai ficar assim. Deus vai entrar com providência na sua vida, porque Deus é Deus, e para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. A ordem de Deus para você: nunca desistir, jamais. Nunca desistir, jamais. Essa mensagem vai ficar marcada na sua mente e no seu coração. Você vai lembrar das 4 cordas. Você vai lembrar da história do irmão lá da serra, que a loja queimou e destruiu tudo, e ainda roubaram o carro dele. E acho que foi um ano, menos de um ano e alguma coisa, muito pouco, levantou das cinzas. É assim que Deus vai fazer com você. Vai te levantar das cinzas. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai levantar você das cinzas. Deus vai entrar com providência. Deus vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Querida, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que enriquece, aquele que empobrece, aquele que abaixa, aquele que exalta, aquele que faz descer a sepultura, que levanta da sepultura. É aquele que pega o necessitado lá no esterco e coloca entre os príncipes. É aquele que pega um país em crise e abre a porta lá no Canadá com tudo do bom e do melhor para Cássia. É esse nosso Deus, é esse nosso Deus Todo-Poderoso, que tirou a morte da panela, que fez o machado flutuar, que fez o paralítico andar. É esse Deus que está aqui. Ele está aqui nessa noite e Ele vai te abençoar. Ele vai entrar com providência na sua vida. Aleluia. Diga para o Senhor: você não tem que estudar para passar, mas você tem que estudar até passar. E você vai passar e será aprovado em todas as provas, seja para fechar a boca dos leões, seja para passar pela fornalha. Olha aqui, queridos, olha aqui, vocês que estão aí atrás, presta atenção. Para nós finalizarmos, a equipe de louvor pode subir. Para nós finalizarmos, Isaías 43. Vamos ver comigo o versículo 2 e 3. Vamos ler comigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Vem cá, o pastor Arnold. Olha aqui. A Bíblia está dizendo que quando passares pelas águas, eu estarei o quê? Contigo. Querido, você sabe sabe qual é a revelação desse versículo aqui? Deus, Ele não fica vendo você de longe, passando pela prova.
A essência desse versículo é que Deus, Ele passa com você pela prova. Deus, Ele passa com você pelas águas. São as águas da vida, as lutas, as adversidades. Deus, Ele passa com você pelo fogo. Ele não fica olhando você de longe. Você que é pai, você que é mãe, você vê o seu filho passando pelas lutas, você vê o seu filho de longe, você passa com ele. É o nosso Deus. Ele passa com a gente na prova. Ele passa com a gente nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades. Vamos ler comigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pode glorificar. Aleluia. Eu falei com vocês que essa noite é uma noite de celebrar. Sabe o que significa fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você espera. É você ter o poder de enxergar. Aqueles dois homens viram pela mesma janela. Um viu a dificuldade, a lama, mas o outro viu o quê? As estrelas. Deus não quer que você focalize a sua visão para as dificuldades. Você tem que focar a sua visão no tamanho do seu Deus, no nosso Deus Todo-Poderoso. É para Ele que você tem que focar. Você tem que olhar para o Senhor. Como diz a palavra de Deus no Salmo 121, versículo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. É nele que nós temos que esperar. É nele que nós temos que focar. Fé, visão. E hoje você está recebendo a unção da iniciativa, a unção da ousadia, da criatividade e da perseverança. Da perseverança. Tem um homem no nosso estado que é muito rico. Ele ficou rico porque Deus inspirou ele um belo dia a fazer uma caixa d'água, uma simples caixa d'água. E essa caixa d'água se espalhou pelo Brasil inteiro. Uma simples caixa d'água de plástico. Deus vai te inspirar. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai mover no seu coração. Deus está em você. Deus está em nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Vamos ver comigo. 2 Coríntios 4, 16. 6,16. Perdão, 6,16. Mas esse versículo é profético também. Mas vamos ler o 6,16. E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Aqui Paulo falando, né, que nós somos a casa de Deus. Aí ele fala, vamos ler comigo. Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que diz a palavra de Deus. Que nós somos o santuário, a casa de Deus. A sua casa física, onde você mora, você tem lá vários cômodos: banheiro, sala, cozinha, varanda, quintal. Nessa casa você só fica na cozinha a vida toda nessa casa. Você não roda todos os cômodos da casa. Você vai na cozinha, você vai no banheiro, você vai na sala, você vai no quintal. Você roda, não roda? Porque você habita naquela casa. A Bíblia fala aqui da mesma forma Deus. Neles habitarei o quê? E andarei. Deus quer andar dentro de você.
Ele quer entrar em todos os cômodos da sua vida. E Ele quer trazer vida, quer trazer milagre, quer trazer inspiração, quer trazer ousadia. Ele quer trazer para você a vida dEle, a alegria dEle, a santidade dEle, o poder dEle. E Deus está aqui nessa noite. E a palavra do Senhor diz, querido, que onde Deus chega, as trevas têm que ir embora. Onde Deus chega, a tristeza tem que ir embora, a doença tem que ir embora, a prostituição tem que ir embora, os vícios tem que ir embora, o adultério tem que ir embora, a mentira tem que ir embora, a feitiçaria tem que ir embora. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele é luz, o nosso Deus é poderoso. E qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? Deus habita em você, Deus habita em nós. Como aquele homem lá da serra, que como um ser humano, mesmo diante de uma situação difícil, ele não murmurou, não reclamou, mas pela fé, ele conseguiu ver um caos numa grande vitória, num grande testemunho. Diga para você, irmão, se você está passando por lutas, por alguma adversidade na sua vida, isso é uma oportunidade de você ter história de um grande testemunho para impactar milhares e milhares de pessoas. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Agora, qual é a melhor resposta? Se você está vendo pela fé que o paralítico vai andar, que a sua vitória vai chegar, que a tempestade vai cessar, que a doença vai embora, que a adversidade no lar vai embora, que a porta vai se abrir, eu quero convidar você a celebrar antes da bênção chegar. Porque você cantar e celebrar depois que a bênção chegou, todo mundo faz isso, mas fé é celebrar antes mesmo da vitória chegar. Diga para o seu irmão, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos celebrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Levanta-te como um homem de fé, como aqueles 4 homens, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, e nós vamos celebrar com aquele louvor. Eu cantarei.